Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso Café com Economia. Bom, antes de começar então esse nosso vídeo, já se inscrevam no nosso canal, dê um like e ative também as notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no nosso canal. E hoje nós estamos aqui com a professora Carla, né? Ela que é uma grande especialista nessa área de escolas econômicas. Olá, professora. Olá, Laís. Olá, pessoal. É uma alegria falar desse assunto. Fiquei bem feliz quando eu fui convidada, porque realmente é uma área que eu pesquiso por encantamento, por entender que para que a gente possa falar de economia, antes de tudo, nós temos que ter uma noção básica do que são, quem foram os pensadores, como funciona essa questão das escolas econômicas. E, de fato, fiquei muito feliz quando esse convite surgiu de um aluno, né? Foi isso mesmo, né? Nós pedimos para os alunos deixarem as sugestões deles, né, de temas que eles gostariam que fosse abrangido aqui no nosso canal. E aí o Julimar Carlos de Oliveira, ele pediu, né, para que a gente tratasse aqui em um dos nossos vídeos sobre as escolas econômicas. Então, eu repito, eu fiquei muito feliz, porque é importante deixar isso claro, né? Por conta de haver um peso maior hoje em dia, vou chamar assim, mas a economia tem uma tendência muito forte à matematização dela, né? A usá-la através dos modelos econômicos, econométricos, e isso é fundamental, é muito importante. Mas essa matematização, ela deixou um pouquinho de lado a abordagem histórica. Então, nos últimos anos, principalmente, o pessoal da matemática puxa a sardinha para o lado deles, e eu estou aqui para falar, olha, para falar de economia é fundamental entender de estatística, entender de modelos econométricos, mas assim como entender dessa abordagem, é fundamental entender do processo histórico, de como nós somos filhos do nosso tempo, de como aqueles que pensaram a economia são filhos das situações, das circunstâncias, das crises, das bonanças pela qual passou a história econômica. É por isso que a gente está aqui hoje, né? Exatamente. E eu gostaria então de começar, professora Carla, te perguntando o que são as escolas econômicas? Então, eu acho que é importante tentar enquadrar dentro o que é, né? Lembrando que tudo que envolve essa ciência histórica mora no mundo subjetivo, porque é uma ciência que trata do homem no tempo. E tudo que fala de homem, tudo que se refere a como a sociedade se comportou, mora no subjetivo, não tem resposta pronta. Mas entender o que são escolas é mais ou menos pensar como um grupo de pessoas, pensadores de uma determinada época se juntaram, se encontraram em respectivas escolas, universidades mesmo, e definiram, se juntaram ali dentro de algumas ideias relativas à economia. Então, por exemplo, falar da escola fisiocrática, que vem lá no século XVI, XVII, né? Naquela época, a questão de descobrir as coisas da natureza, de incluir a ciência no entendimento do homem, era o que estava super na moda, né? Eles estavam fazendo grandes descobertas científicas. Então a escola fisiocrática carrega esse nome de escola porque ela tem essa linha de pensamento, pensar a natureza, pensar a economia a partir dos conceitos relativos à natureza, a abordagem agrícola, no sentido de pensar a natureza como o centro daquele universo. Então, para responder o que são escolas econômicas, eu procuro dizer isso. São grupos dentro de uma respectiva época, ali enquadrados em uma determinada escola. Então, nesse exemplo da escola fisiocrática, isso se deu na França, mas para ter uma definição ampla, fora dessa questão de manuais econômicos mesmo, é pensar que é um grupo de pensadores dentro de um determinado tempo, num espaço geográfico, ou seja na França, a escola de Chicago nos Estados Unidos mais recentemente, mas sempre obedecendo a um espaço geográfico dentro de um determinado tempo.
Que legal, professora. E para que então essas escolas econômicas elas servem? Essa é uma questão assim, muito interessante, porque na prática, pelo fato de ser subjetiva, ela parece não ter uma abordagem prática, né? Para que eu vou, dentro da economia, estudar escola econômica? Né? Sendo que eu preciso aprender coisas que vão resolver problemas, ou seja, a ordem técnica. Mas é importante pensar que para que nós possamos desenvolver uma técnica com um certo aprimoramento, com uma certa habilidade, nós temos que pensar antes, nós não somos robôs. Né? Então, para que serve a escola econômica? Para eu me orientar para onde eu me enquadro dentro daquilo que eu penso para a economia. Né? E eu acho uma coisa muito importante pensar assim, todos nós, indiscutivelmente, temos uma história. Seja uma história de vida, uma história de trabalho, eu tenho um pai, uma mãe, eu nasci em tal lugar, todos nós temos uma história. E essa história é determinante na forma como eu ajo no meu dia a dia. É determinante. Então, se os meus pais foram pais presentes é uma coisa, se os meus pais moravam fora e eu precisei ser cuidado por alguém, a história é outra. Se os meus filhos tão grande ou tão pequeno, dentro dessa minha história, eu ajo de uma outra maneira, eu tenho mais liberdade de agir ou menos liberdade, se a minha avó é uma pessoa importante na minha vida ou não, isso tudo faz parte da história. E na escola econômica, dentro do pensamento econômico, isso também, isso que eu estou contando serve como metáfora. Por quê? Cada escola econômica obedeceu a uma circunstância no tempo. Então, falar de Keynes, por exemplo, a economia keynesiana, quem foi Keynes? Não tem como falar dele sem perceber que havia uma crise mundial, um desemprego absurdo, pós a própria queda da Bolsa lá em Nova York em 1929, mas também pós um contexto de Primeira Guerra Mundial. Ele só estudou tudo que ele estudou porque ele queria resolver um problema mundial, que era o desemprego. Então não dá para falar não dá para discutir Keynes sem entender o cenário ao qual ele pertencia, ou seja, sem entender a história de vida dele. Né? Então, qual é a prática disso? Eu não posso resolver um problema econômico da atualidade sem entender que eu vivo num contexto de uma tecnologia extremamente avançada, em que os valores que eram muito estáveis na nossa história, hoje eles já são mais flexíveis. Não tem como resolver um problema econômico querendo ser o Keynes. Não tem como usar só as ideias do Keynes e resolver um problema da atualidade. Ou seja, na prática, entender como eu penso, qual linha de pensamento eu me identifico, serve para eu usar aquilo como aprendizado, mas remodelar dentro do contexto atual e aplicar isso no meu dia a dia para tentar resolver problemas econômico, seja de ordem técnica, mas também de ordem estrutural, pensando, por exemplo, no sentido de que hoje a questão da desigualdade de renda é um problema fundamental da economia. Né? Então, quando eu uso esse aprendizado do passado, eu posso ser mais um pensador, mais um cientista econômico, mais uma pessoa que seja leiga, mas que pode pensar a economia usando esse aprendizado do passado. Você vê que eu me empolgo, né? Então, assim, abstraio um pouco. Mas eu entendo, você é apaixonada por esse assunto e é muito interessante. Por isso que a gente pediu para você falar com a gente aqui sobre esse assunto, né? Porque nós sabemos como que você tem grandes contribuições para dar, né? Pra gente a respeito das escolas, né? E todos esses assuntos. Que legal. E, professora, as escolas, né, econômicas, quem que elas beneficiaram, né? O que que elas buscaram beneficiar também? Olha, dá para pensar assim. Vamos imaginar, eu elenquei ali, pensando nesse assunto, mais ou menos umas 15 escolas econômicas, mas lembrando que isso não é resposta. Tem variações dentro dessas escolas, né? Então, nós poderíamos chamar de escola mercantilista, fisiocrática, a escola clássica, que daí vai estender para o Adam Smith, para o Malthus, para o Davi Ricardo. A ascensão do pensamento socialista vai colocar o pensamento socialista marxista, o anarquismo, o revisionismo, a escola alemã, a escola institucionalista com Galbraith, a escola do bem, enfim, uma infinidade. Cada uma delas, de modo geral, ela procurou beneficiar com quem ela se identificava que aquilo poderia contribuir. Então, por exemplo,
Usando o caso do Keynes, né? Ele procurou beneficiar, ou vamos imaginar que ele trouxe à tona a questão do Estado, a importância do Estado. Isso movimentou a questão política. Por quê? Antes dele, com a escola neoclássica, marginalista e também a escola clássica de modo geral, sendo o ator principal ali em termos de pensamento econômico, ele traz essa ideia de beneficiar o povo ou o bem-estar social por pensar na questão do desemprego, né? Então, cada uma dessas escolas vai ter a sua abordagem. Claro que numa conversa curta como a nossa não dá para falar de todos, mas nesse caso do Keynes seria isso. Ou falar das doutrinas econômicas mercantilistas lá no século XV, XVI, tinha o contexto do Estado absolutista, né? Estava começando o capitalismo a engrenar ali no capitalismo mercantil. Então, a nobreza, o reinado eram os principais beneficiados, porque eles queriam trazer ouro, trazer prata das Américas, das colônias que eles iam descobrindo de modo geral, trazer para a Europa, para as principais potências europeias, e isso ficava muito forte ali dentro dos reinos, né? Então, conforme a gente vai estudando cada escola econômica, você vai percebendo que cada um vai puxando a brasa para sua sardinha. Normal, isso faz parte do nosso dia a dia. Nós temos ideais, nós nascemos com ideias, nós vamos nos construindo ao longo do tempo, e cada um vai entendendo como meta o que é melhor, o que não é. Né? Então, eu tô vendo que as meninas estão rindo aqui, eu me empolgo, então vamos lá. Eu acho que o que é importante deixar aqui nessa conversa é que não existe resposta pronta. Nem na matemática isso é válido. Não tem outro caminho a não ser se apossar do conhecimento para que a gente possa construir um novo ambiente. E nesse sentido, as escolas econômicas, entender escola econômica nos ajuda nisso. Que legal, professora. E aí também, né, continuando a nossa conversa, e é muito legal ver essa sua empolgação, viu? Nós rimos, mas assim, não achando ruim. Na verdade, claro. Admirados mesmo com o seu conhecimento, visto que olha a quantidade de escolas econômicas que nós temos. Com certeza. Né? E a quantidade e os pensamentos, lógico, alguns pensamentos, algumas escolas, os pensamentos até podem ser parecidos, mas outras escolas, os pensamentos são completamente distintos, acabam até se rebatendo entre eles, né, os pensadores, enfim. Então, é muito interessante, né, esse seu conhecimento abrangente que você tem sobre o assunto. E aí, professora, eu também gostaria que você falasse, né, na sua opinião, essas escolas, né, elas são válidas, elas são úteis, né? Para quê, assim, né, digamos? Então, eu acho que tem a ver com o que nós conversamos anteriormente, né, com a pergunta anterior. À medida que eu sou estudioso, que eu leio sobre economia e eu identifico a minha forma de pensar, ou seja, eu penso que a questão do desemprego é importante, mexer com a questão do emprego, a questão das metas inflacionárias, política monetária. À medida que eu vou me identificando com assuntos econômicos e eu conheço de escola econômica, eu tenho mais ou menos uma orientação por onde pautar o meu conhecimento. E a partir desse embasamento teórico que a escola econômica dá, ela vai trazer essa validade, ela vai validar o seu conhecimento para mudar esse contexto econômico, para trazer melhorias para as questões econômicas do dia a dia, né? Então, pensar que o conhecimento ou o acúmulo de conhecimento por si só modifica o mundo, modifica a sociedade que eu vivo, é uma infinita mentira, né? Haja vista que as duas grandes guerras mundiais aconteceram a partir de grandes pensadores, né? Das descobertas físicas e tal, e não trouxe, de modo geral, não trouxe boas lembranças ou não é uma parte bacana da história da humanidade. Isso que eu estou dizendo é justamente para justificar
que conhecer por si só, estar nesse mundo do conhecimento pura e simplesmente, não faz o mundo melhor, não resolve problemas que precisam ser resolvidos. Mas falar de escola econômica e validar esse conhecimento da escola econômica é justamente no sentido de você poder se orientar ideologicamente e fazer boas práticas a partir disso. Não há problema em eu pensar uma coisa, Laís, e você pensar exatamente o oposto. Não há problema nenhum nisso. A grande importância da academia nesse sentido é promover o debate de ideias opostas e, a partir dali, nós podermos elencar pontos que são importantes para resolver uma série de problemas. Né? Agora, é perfeitamente possível um diálogo de pessoas que pensam de maneira diferente. E aí, nesse sentido, esse resgate do aprendizado sobre escolas econômicas é muito importante, porque esse momento que nós estamos vivendo, que envolve política, que envolve ideias econômicas, é de fato de muita polarização. E muitas vezes uma polarização burra, porque as pessoas falam de assuntos que elas não conhecem, falam de escolas econômicas, assumem um rótulo de pensamento dos quais ela nunca leu nada. Isso é um absurdo. Então, essa validade, essa pergunta sua é muito pertinente nesse sentido, essas escolas, entender como os pensadores construíram a economia, quem são esses gigantes dos quais nós estamos em cima dos ombros deles, aquela frase do Newton, que nós construímos o conhecimento em cima do ombro de gigantes. Então, trazer esse conhecimento desses pensadores ao longo do tempo e eu me identificar e eu poder mudar o cenário econômico ou contribuir socialmente com o meu conhecimento é a grande validade que eu entendo. Legal, professor. E aí, para finalizar, nessa rápido bate-papo, quais dogmas você acredita, que as escolas tiveram, que se tornaram, então, contribuições duradouras? Então, cada escola... essa coisa do dogma é um pensador, o Stanley Brui, que tem um manual de história do pensamento econômico, ele coloca isso, essa questão dos dogmas de cada escola, ou seja, aquilo que validou aquela ideia de determinada escola econômica. Então, por exemplo, o que era um dogma dentro do mercantilismo? A balança econômica favorável, ou seja, você tinha que ter essa coisa da balança, o superávit da balança comercial, você tinha que ter, não podia importar mais do que exportar. Então, ela carregava essa questão. A escola marginalista, a abordagem matemática, ou seja, a visão microeconômica era inquestionável, era fundamental dentro daquela linha de pensamento. Então, cada escola tem essa sua marca. O que a gente pode pensar, por exemplo, que eu acho fantástico e que o que pode ser duradouro ao longo do tempo, ou seja, aquelas ideias que transpassam o tempo, elas são válidas de muito tempo, é o caso da escola clássica de economia, quando ela defende a liberdade dos indivíduos. Isso é um assunto atual, que surge lá no começo do que a gente entende por economia. Então, isso perpassou o tempo. Essa discussão acerca da liberdade econômica, concorrência, enfim, são ideias que estão nos acompanhando na atualidade. Esse é um exemplo, mas vale a dica para vocês se aprofundarem aí nas mais diversas escolas para perceber, a partir da tua reflexão mesmo, quais mais perpassaram o tempo. Acho que é isso. Professora, e nós realmente temos várias escolas, que apesar de terem sido, digamos assim, criadas há muito tempo atrás, até hoje são muito atuais o pensamento, e são muito utilizados até hoje, Alguns pensadores, quando a gente para analisar, a gente fala, nossa, realmente ele tinha completamente razão, e como é aplicado até hoje na nossa vida, e as economias, seja elas mais desenvolvidas ou em desenvolvimento, que conseguem, então, utilizar aquelas ideias daqueles pensadores de uma maneira coerente e correta,
realmente consegue se desenvolver melhor, né? Por exemplo, né, só para a gente finalizar, as ideias de Schumpeter em relação à inovação. Com certeza. Como é importante a inovação dentro da economia, né? Se a gente parar para pensar que os países que são desenvolvidos, por exemplo, inovam constantemente, tem um grande incentivo para a tecnologia, para a inovação, não apenas de produtos, mas também de processos produtivos, de né? processos técnicos, né? Porque a inovação é o motor da economia, Exatamente. ele já dizia isso, né? É o que movimenta, nós nos dinamizamos através desse movimento de inovação. E aí, nesse sentido, cabe a defesa a essa forma de organização capitalista. Né? Agora, em outros contextos, nós podemos nos valer de ideias também marxistas, porque é preciso considerar a importância dessa inovação fundamental, mas também nós devemos nos preocupar com a questão do papel do trabalhador, a equidade social, etc. Então dá para juntar tudo isso e fazer uma boa receita, um bom bolo. Né? Não dá para defender ardentemente, até porque você colocou uma coisa importante. Esses pensadores, como Keynes, o próprio Marx, Schumpeter, Adam Smith, são pessoas visionárias. Mas eles não seriam tanta coisa se não fossem os pensadores que vieram por trás deles, estudando essas escolas e empurrando essas ideias para frente. Então todo mundo precisa de todo mundo. Eles não eram entidades divinas e perfeitas que tinham a visão de tudo. Mas vários pensadores e pesquisadores se debruçaram, vidas foram dedicadas para estudar cada um deles e defender naquilo que era pertinente ou não. Então é complicado se rotular. É importante fazer um bom caldo disso tudo. Isso é verdade. Professora, muito boa a sua contribuição, foi muito legal conversar, mesmo que rapidamente, né, sobre essas escolas econômicas. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui no nosso canal, né? Segunda participação da professora Carla. Espero que continue participando aqui conosco. Eu que agradeço. Para mim, eu fiz aquela brincadeira das meninas rindo, porque realmente alguém precisa dar um freio, que senão eu me empolgo e vai virando uma mini aula, né? Porque eu acabo monopolizando a conversa muitas vezes. Mas é sempre uma delícia. E eu acho que o legal da vida é a gente encontrar prazer naquilo que faz, naquilo que fala, porque é isso que é transformador. Né? E que a gente possa, cada um de nós, assim, tá sempre em contato com aquilo que deixa a gente assim sorridente e que possa ajudar a transformar. Obrigada, Laís. Obrigada, professora. Obrigado, pessoal. Curtam então a nossa página, se inscrevam no nosso canal. Obrigada e até mais.